Especial Entrevista. Especial Entrevista. No ar, Jaime Valente. Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos ao especial entrevista desta sexta-feira, 24 de abril de 2026. Estamos na véspera de um feriado muito especial no nosso país e estamos com 18 graus de temperatura média na nossa região. Para aqueles que nos sintonizam pela primeira vez, porque os outros já sabem, somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 da frequência modulada para toda a região de Ovar. Estamos disponíveis em direto 24 sobre 24 horas no mundo, basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente, em especial entrevista, aqueles que são mais adeptos das redes sociais já podem ir a facebook.com/radioavfm. Estamos lá com áudio e vídeo em direto, podem interagir, comentar e, por que não, deixar o vosso gosto, mas um gosto sincero, se gostarem. Vamos avançar para mais uma conversa, hoje com dois convidados, um presente em estúdio, outro à distância. Vamos falar de cinema, de curtas-metragens nacionais. Vamos regressar ao tema Shortcuts Ovar, um projeto que tem vindo a trazer bom cinema nacional ao nosso município, em sessões competitivas, onde habitualmente são vistos 3 filmes e o público tem a possibilidade de interagir com os realizadores. A sessão 104, que é a próxima, acontece já na próxima quinta-feira, dia 30 de abril, portanto, entre feriados, entre o 25 de abril e o 1º de maio, às 21h30. Como habitualmente na Escola de Artes e Ofícios, com a entrada livre, mas sujeita à lotação do espaço, pelo que é recomendável fazer marcação de lugar. Vamos então ao que interessa, falar de cinema, falar desta sessão do Shortcuts Ovar, trazendo à conversa os nossos convidados. Um que já é residente, Tiago Alves, também é nosso colega, ele é o programador de Shortcuts Ovar. Bem-vindo, Tiago. Bom dia, boa tarde. Olá, Jaime. Está tudo bem? Viva. Está tudo bem, obrigado. Contigo também. Tudo bem, obrigado. Uma saudação para os ouvintes e para quem vê. E que esteja tudo bem com eles. No Facebook, sim. Muito bem. Entusiasmado para mais uma sessão de Shortcuts? Bastante entusiasmado, sem dúvida, pelas datas, no fundo, que tu identificaste, ou seja, a sessão acontece na última quinta-feira do mês, como é hábito, encostado este ano ao 1º de maio. Sim. Normalmente ela encosta ao 25 de abril. Não é tão usual em 10 anos de programação a sessão de abril estar mesmo na véspera do 1º de maio. E como é habitual nesta sessão de abril, nós procuramos ficções, documentários, narrativas, filmes, curtas-metragens que reflitam dentro dos filmes produzidos no ano anterior, que tenham uma reflexão política, societária mais relevante para assinalar a data, ou seja, já o fizemos com filmes especificamente dedicados ao 25 de Abril, em anos anteriores. Não existia propriamente essa narrativa nas dezenas de curtas-metragens que vimos o ano passado para escolher as que estamos a programar, mas o cinema é político e existiam múltiplas possibilidades políticas. Não foi fácil montar esta sessão, mas foi estimulante e parece-me que faz muito sentido aquilo que nós estamos a propor nestas datas. Ou seja, como tu dizias no início, entre 25 de Abril e 1 de Maio, em boa verdade, nós vamos estar em sala entrando no Dia do Trabalhador. Nós vamos ter aqui 3 filmes atuais que propõem reflexões bastante pertinentes, relevantes, sobre o acesso ao espaço público, a nossa relação com as instituições, a nossa liberdade, os nossos direitos laborais. E é muito interessante porque nestes filmes encontramos 2 grandes pensadores,
Sófocles, que escreveu a Antígona em 440, 442 a.C., e isso remete para a presença do nosso convidado e para um dos filmes que vamos exibir. Enfim, uma nova interpretação da Antígona, no fundo é aquilo que temos neste filme português. Vamos poder também pensar o espaço público de uma forma muito estimulante numa curta-metragem dedicada ao cinema stop no Bonfim, Campanhã, no Porto, e à forma como, enfim, o espaço de voluto foi ocupado. Se transformou, digamos. Podemos depois pormenorizar mais, mas há aqui um grande pensador que inspira o realizador e diretor de fotografia Jorge Quintela, que é o Walter Benjamin, que no século XIX refletiu sobre o espaço urbano no livro das Passagens, uma obra que nunca foi terminada, e refletiu sobre a ocupação do espaço urbano e a dimensão financeira, digamos assim, das famosas galerias de Paris. E o Porto é uma cidade de galerias comerciais. Verdade. Em Portugal podemos mesmo dizer que é a cidade que mais se inspira nesse modelo urbano da capital francesa. E o Jorge não foi propriamente uma galeria, mas é uma galeria comercial, enfim, é um centro comercial, refletir a partir do pensamento de Walter Benjamin sobre a ocupação daquele espaço e a representação, o significado que aquele espaço tem na vida do bairro, Bonfim, Campanhã, da comunidade, sim. mas com outra complexidade. E uma ocupação que é alvo de atenção internacional, porque é única. Claro, exatamente. Depois podemos pormenorizar um pouco mais. Sim. E vamos fazê-lo com o Jorge, que é nosso convidado pela primeira vez no Shortcuts Ovar, apesar de já ter realizado filmes anteriormente, mas é sobretudo um grande diretor de fotografia, dirigiu a fotografia de mais de 60 filmes, e inclusive é de filmes A Pedra Sonha Dar Flor, de Rodrigo Areias, que foi filmada em Ovar, por exemplo, ou Surdina, duas longas-metragens que nós também já exibimos em anos anteriores na nossa programação. E depois, Um Dia Depois Outro, da Catarina Romano, é um filme de imagem animada que não tem propriamente uma referência marcada, como o caso do Walter Benjamin ou Sófocles, nestes dois, mas que eu acho que se inspira, do ponto de vista da plasticidade, em Edward Hopper, que é um dos grandes pintores norte-americanos. Eu aprecio particularmente a obra de Hopper, e se a Catarina validar esta minha visão, digamos assim, temos aqui grandes referências a marcar o universo destes filmes. Muito bem. Fica então esta introdução feita. Vamos avançar para o nosso convidado que está à distância. Ele chama-se Francisco Mira Godinho, é o realizador de uma das curtas que vai ser apresentada então na próxima quinta-feira, Antígona ou A História de Sara Benuliel. É uma primeira obra de alguém que já fez muito cinema, sem ser em nome próprio, e depois vamos também falar um bocadinho sobre isso. Quando temos convidados à distância, a minha primeira pergunta é sempre muito facilitada, porque é: olá Francisco, boa tarde, estás-nos a ouvir bem? Olá Jaime, estou a ouvir bem. Quero desde já também agradecer o teu convite e do Tiago para fazer aqui parte do programa, e vamos a isso. Olá Francisco, bem-vindo. Bem-vindo, vamos a isso, obrigado também pela disponibilidade. Eu começava se calhar por te perguntar, penso que é a primeira vez que virás a Ovar, aos Shortcuts é seguramente, mas digamos, o cinema é um meio pequeno e as pessoas falam umas com as outras e as notícias circulam. Gostava que me dissesses à distância, sem nunca ter vindo aos Shortcuts Ovar, o que é que sabes sobre ele? Se calhar também tocando um bocadinho naquilo que estás a dizer, talvez por ser um meio pequeno, mas já ouvi bastante, porque desde colegas que trabalhei num ponto de vista como guionista, quer como depois em termos de amizades, já vários passaram pelos Shortcuts, não só o de Ovar, por todo o país. Também acho que é importante ressalvar o dinamismo que foi criado pelos Shortcuts, mas que relativamente ao de Ovar sempre com um carinho especial. Primeiro e aqui lá está, estou a falar de tudo através de testemunhos, de ter boas salas de cinema, de ter público, não só ter público como ter um público informado, e portanto acaba por ter
um selo de qualidade, que foi uma das razões porque me atraiu. E não só atraiu, como também depois a poder fazer parte fisicamente da sessão na próxima terça-feira. Muito bem, e ainda tem uma coisa que não falaste aí, que é o pão de ló de Ovar, que se mais nada justificar, já por aí já vale a pena. Francisco, primeiro dizer-te que tens um nome muito bonito, porque é igual ao do meu filho, e tu és licenciado em Psicologia, em Línguas, Literaturas e Culturas. Aparentemente nada disto tem a ver com cinema, mas vais parar ao cinema e se calhar depois isto lá dentro tem tudo a ver, ou não? Sim, relativamente à parte da psicologia, é bastante comum. O próprio Ingmar Bergman, a licenciatura que ele tinha era de psicologia, e na verdade acho que me ajuda bastante, se calhar não tanto na parte da realização, mas sem dúvida na parte de guião tem-me ajudado ao longo dos anos, e se calhar ressalvar isso, que é a minha carreira é nomeadamente como guionista, e tem a ver com a própria construção das personagens, mas sobretudo até um ponto para mim mais interessante, se calhar, do que entrar em questões técnicas, tem a ver com uma questão de um exercício de empatia. Ou seja, a psicologia e o papel do psicólogo ou até do psiquiatra começa sempre desse lugar, não é? Que é a aceitação do paciente. E, portanto, tem que haver uma aceitação da personagem. E, sobretudo, no mundo que corre e nos tempos que vivemos, se há coisa que eu tentei, por exemplo, fazer com a Antígona e tento fazer com o meu cinema, quer como guionista, quer como realizador, tem a ver com criar estes lugares cinzentos, que obviamente são extremamente políticos e é um filme político, mas que, ou seja, nunca virem manifesto, ou seja, que o manifesto sejam as pessoas e sejam o que elas vivem, e a partir daí o espectador tirar as suas relações sobre o mundo. Ou seja, porque acho que o cinema também começa sempre de um lugar de dúvida, e lá está, e de pergunta, como, um bocado, como tu começaste a perguntar se estava a ouvir bem. Acho que também o lugar da psicologia acaba por ser esse, que é perguntar à pessoa quem é, porque é que está ali, e isso acaba por trazer para o trabalho de personagem. Relativamente à segunda licenciatura, acaba por ser mais, se calhar, direta a ligação. Tem a ver com literatura, tem a ver com a arte, no modo geral, e isso aí acho que a arte acaba por ser igual, apesar de no formato ser diferente, mas os princípios de expressão e de vontade e de querer comunicar acabam por ser bastante semelhantes. Muito bem. De certa forma, o que tu acabaste por dizer é que crias uma relação com os personagens dos teus filmes. Sim, acho que é impossível não criar, no sentido em que, e acho que isto se calhar é daquelas coisas que por vezes o público não entende, a quantidade de anos que nós estamos com estes projetos antes de eles saírem, até com uma curta-metragem, e por escolha, atenção, não é? Às vezes nós também acontece por às vezes termos dificuldade a ter o financiamento, mas por exemplo no caso da Antígona, o financiamento até veio rápido, na perspectiva tivemos a ideia, fomos ao ICA, ganhámos o ICA, mas depois eu quis estar 2 anos a trabalhar o filme com a comunidade e também a descobri-lo com a comunidade, neste caso da Cova da Moura e também do bairro da Jamaica, e portanto acaba-se por conhecer estas pessoas às vezes até melhor do que conhecemos alguns familiares, e quando digo estas pessoas refiro-me às personagens, porque acabam por ocupar o nosso dia numa totalidade das 8 às 5, é quase como se voltássemos à escola outra vez, na perspectiva de estamos com são quase nossas professoras, porque nós é sempre, lá está, como eu disse e referi antes, é um exercício de empatia, e acho que a própria história da Antígona acaba por ser isso, é um exercício de empatia para com o irmão, para com o morto, mas por aí. Muito bem. Eu cometi uma falha, apesar de depois do Tiago ter feito a introdução. As 3 fitas que vão passar na próxima quinta-feira são os top salas de ensaio para um materialismo histórico de Jorge Quintela, Um Dia Depois Outro de Catarina Romano e Antígona, ou a história de Sara Benoliel de Francisco Miragodinho. E agora vamos aqui regressar ao estúdio, ao Tiago, para... Deixa-me só pegar numa coisa. Força.
que o Francisco disse, que é muito interessante para o nosso público e para, enfim, para a comunidade de espectadores, cinéfilos, que se juntam desde há 10 anos nos Shortcuts ao VAR e que dão atenção à programação. É muito interessante voltarmos ao bairro, à Cova da Moura, à Jamaica. É algo que também nos diz, enquanto programadores e espectadores, esse lugar que o Francisco escolhe, que também lhe diz, obviamente, por aquilo que ele quer mostrar no filme e que podemos detalhar melhor mais adiante, mas não posso deixar de lembrar algo muito óbvio. No ano passado, o filme que foi premiado como melhor curta foi o 2720, 2720, do Basílio da Cunha, que é justamente filmado com... nestes contextos periféricos, enfim, eu não tenho nenhum problema com a palavra suburbana, nos bairros periféricos de migrantes, sobretudo africanos, de comunidades, sobretudo africanas, residentes em Portugal, africanas e portuguesas, e há aqui um ponto de contacto do Antígona também com esse filme. Muito bem. Vamos então, antes de avançarmos para os filmes da próxima semana, regressar à sessão 103 só para saber se correu tudo bem. Sim, correu muito bem. E qual foi a seleção? Qual foi a seleção? Do público. Estás-me a pedir o filme premiado. Sim. Mas que branca. Não faz mal. Não faz mal. Não há problema. Mas correu bem. Foi muito participada, foi esgotada. Ok. E em termos de dinâmicas e de encontros, foi uma boa sessão, apesar de uma ausência, porque exibimos o Quem se Move da Stephanie Ricci, que está no Brasil, portanto que é uma realizadora de origem brasileira que filmou em Lisboa e que trabalhou em Lisboa e tem também projetos para filmar uma nova longa-metragem que poderá também acontecer. Olha, estamos em direto no Shortcuts ao VAR. Pois estamos. Estava aqui a navegar enquanto procurava, já está aqui a resposta. Ok. E que se juntou por streaming, por ligação a partir de São Paulo. E respondendo à tua pergunta, o Ofélia do Carlos Lobo, Ok. Foi o filme premiado. E curiosamente o Carlos foi nosso convidado. Portanto, agora, É verdade. fechando o ciclo, também não te lembravas. É verdade, sim. Foi nosso convidado. Belíssimo encontro com o Carlos e belíssima reflexão sobre a adolescência, as questões de identidade e também, obviamente, o amor e os atalhos do amor nessa fase da vida. Muito bem. Entretanto, sei que as sessões Shortcuts jovem continuam a andar por aí, não é? Muito satisfatórias este ano. Bom, desde já dar nota há uma semana e saudar a comunidade educativa do agrupamento de Ovar Sul, especificamente a escola Júlio Diniz, onde realizamos a sessão na semana passada, no contexto da Semana Cultural que a escola organiza. É extraordinário voltar a cada ano que passa à escola Júlio Diniz. Sim. Porque a dinâmica do espaço, aquilo que tu vês e percebes na relação dos alunos, é muito estimulante. Percebes que há uma vida naquela escola e a comunidade educativa, e eu partilhei isto pessoalmente, tem seguramente aí um papel. Uma sessão com 200 alunos, foi a nossa sessão com mais público este ano. Boa. É habitual já, o auditório permite, o espaço permite Sim. que isso aconteça, e uma excelente participação, mas também sucedeu em Espinho com menos público. Também é justo ao agrupamento de escolas de Espinho dar aqui uma palavra pública. A sessão aconteceu em março, mas este ano, com o apoio da Divisão de Cultura da Câmara, realizámo-la no Centro Multimeios, Bem que tem bom. condições excepcionais Sim. para exibição de cinema. Até boas demais, diria eu, Sim. a brincar. E nesta fase, depois de um roteiro que inclui também pontos de contacto com Tomar e Odivelas, fora da nossa área, digamos assim, metropolitana, não é? Estamos na Mortosa. Fomos esta semana ao Museu Municipal, Comur, realizar a sessão com uma centena de alunos, e vamos terminar essa programação dos jovens cinéfilos, que nos estão a acompanhar também no debate,
a Ana Vital e a Carlota Almeida esta semana, como novas juradas cinéfilas. Este ano estão a assumir em mais sessões públicas o debate dos filmes. E vamos terminar na Mortosa. Fizemos uma turmas do 9º ano da Mortosa e Torreira. E na próxima semana é o secundário, são os alunos do secundário. Muito bem. Francisco, este será um bom caminho para criar público para o cinema, para evitar que as salas estejam vazias, mas sobretudo para pôr as pessoas a olhar com outros olhos para o cinema português? Sim, até é engraçado tocar neste ponto, porque por acaso já falei sobre isto com o Tiago, e tem duas aqui questões importantes, a meu ver. Uma é o formato de curta-metragem. Numa sociedade que, se falamos que o tempo de atenção é menor e temos isso em consideração, acho que o formato curto é um formato muito bom para introduzir o cinema aos mais jovens, porque acho que um dos grandes erros que nós muitas vezes fazemos na educação, e falo por mim, como todos nós que fomos alunos, que querem-nos logo meter com os clássicos em cima. Ou seja, se calhar vão-nos de repente enfiar uma Ilíada de Homero a cru numa criança. E depois ficamos espantados dela não querer ler 400 páginas de um português. Ainda por cima, antes do Frederico Lourenço, as traduções eram mais académicas, e enquanto que se calhar se usássemos um formato de curta-metragem, que muitas vezes ainda por cima, devido ao próprio meio e aos financiamentos que temos, acabam por ser temas mais próximos delas, muitas vezes interpretações até de clássicos, que é o caso da Antígona, mas há muitos por aí além, mesmo que não tenha necessariamente uma ligação logo com o mito, mas é uma forma simples de introduzir até a estrutura grega, de contar uma história, porque muitas vezes são condensadas na ação, entre outras características. E depois outra questão, e isto aqui são números que têm comprovado, que é os sítios que têm tido mais espectadores nos últimos tempos não são os sítios comerciais. Por exemplo, em Lisboa estamos a falar de sítios como Nimas. Eu, por exemplo, com a Antígona, já tive também a oportunidade de ir a outras partes do país, onde, por exemplo, semelhante ao Ovar, em que também há cineclubes, em que as pessoas vão regularmente ao cinema, e esses sítios têm estado mais cheios do que muitas vezes as salas comerciais. E, portanto, acho que, respondendo à tua pergunta, é uma excelente forma de introduzir o cinema, e o cinema português, mas até qualquer cinema, às pessoas e aos mais jovens, porque cria uma situação de regularidade, que eu acho que é importante, que é o que os cineclubes conseguem fazer, e dois, acho que é um formato que, mais aqui sobretudo no que toca à parte de cinema português, que às vezes as pessoas têm preconceito, muito mais simples e fácil de absorver, tanto que eu tenho vários amigos que não são do meio que subscreveram à Filmin, e uma das coisas que eles começam sempre a ver é as curtas-metragens, e têm bastante sucesso lá. Muito bem. Esta observação do Francisco, Tiago, dos espaços informais face às salas comerciais, achas que tem a ver com a oferta dos espaços comerciais, que não está adequada aos nossos tempos? Está adequada, está adequada, permite-me, porque eu vou manter aquilo que disse numa conversa que tivemos no início do ano, face aos números de exibição de cinema, aos grandes resultados de bilheteira e aos espaços comerciais, como estás a perguntar. Eu acho que 2026 vai ser um ano onde essa tendência vai ser e está a ser contrariada. Em países europeus, pensando só na nossa realidade, para não ir mais longe, e porque também é isso que nos preocupa neste momento em Portugal, quando introduzimos essa questão no discurso, porque os nossos números no ano passado, em 2025, não foram de crescimento, não consolidaram o crescimento pós-Covid, como continuou a acontecer, por exemplo, em Itália ou em França, com margens marginais em Espanha. E têm fechado salas, infelizmente. Exatamente. E isso tornou o problema muito mais evidente, porque de repente há 5 capitais de distrito, no território continental, que não têm uma sala de exibição de cinema comercial. Leiria, por exemplo, é o exemplo mais recente dessas 5 cidades, foi a última. E no mês passado surgiu o Cineclube de Leiria, formou-se, que tenta, numa sala alternativa, enfim, pequena, com uma programação totalmente diferente, muito mais direcionada para outros interesses mais específicos, preencher essa lacuna. Respondendo à tua questão, percebendo que faz sentido colocá-la
eu acho que a oferta no circuito comercial é interessante. Ok. Não é totalmente satisfatória. Certo. Para pessoas que tenham interesse noutro género de narrativas, num cinema que coloque, que ficcione ou documente problemáticas mais complexas, que exija mais pensamento crítico, vou até colocar a questão Sim, desta forma. sim. Este circuito que o Francisco acaba de mencionar é absolutamente determinante no momento em que estamos a viver. Quase que Desse podemos... ponto de vista, Ovar é uma cidade muito interessante, porque está tudo bem com a nossa sala comercial. Sim. E seguramente que nós podemos ver filmes que são estimulantes. Por exemplo, A Noiva, de Maggie Gyllenhaal, que esteve em exibição recentemente neste ano de 2000, e que é um dos filmes de sucesso. Como podemos ver também cinema de autor comercial nos Shortcuts Ovar, e há curtas-metragens que claramente também cumprem esse papel e que atingem resultados em termos de exibição muito, muito sólidos, com milhares de espectadores, mas existe a sala alternativa. Portanto, eu acho que o que tem que acontecer aqui é uma maior responsabilidade do Estado, e do Estado também através dos municípios. Ovar é um exemplo disso, não é? Através da divisão de cultura, porque ocupa, digamos assim, preenche essa oferta, os Shortcuts Ovar, ou os filminhos, que também acontece para o público infantil-juvenil, ao domingo, regularmente, com uma programação mais alternativa, tendo uma sala comercial. E acho que é esse reforço que é preciso fazer. O Governo, o Ministério da Cultura, nos últimos meses, através de um grupo de trabalho que refletiu sobre essa questão, definiu novas linhas de financiamento para apoio aos programadores independentes, como os Shortcuts Ovar, por exemplo, em zonas do país onde não há festivais de cinema ou as salas encerraram. Muito não bem. há salas. E eu acho que algo está a acontecer a esse nível. Ainda bem. Eu diria que isto, se calhar, olhando para a música, o que está a acontecer aqui é o mainstream e o underground, em que na música neste momento temos festivais mainstream esgotados, mas temos também salas underground com muito público e com o movimento a crescer. Isso acaba por estar a acontecer também no cinema. Sim. E ainda bem. Se bem que, como tu sugerias na tua pergunta, claramente o circuito de cinema comercial tem um problema. Os resultados em Portugal mostraram isso ano passado, mas do meu ponto de vista tem um problema maior, é que muitas vezes os resultados estão dependentes durante o ano de 5 ou 10 filmes que corram muito bem. Certo. E aqui podemos falar do Avatar, por exemplo, ou do Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, que também foi um dos 10 filmes mais vistos no circuito comercial, sobretudo o ano passado. Mais filmes portugueses, como o Projeto Global, do Ivo Ferreira, que estreia esta semana, ou Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, precisam de fazer melhor no circuito comercial. Muito bem. Porque se calhar estão a fazer bem, ou aquilo que é justo, expectável ter do ponto de vista dos resultados, no circuito underground ou alternativo. Alternativo, sim. Também prefiro, sinceramente. Bom, vamos então olhar para a sessão, e eu começava por perguntar ao Francisco se ele conhece os outros 2 filmes ou não. Não, e estou contente por isso, que eu gosto sempre de ir, Claro. quando tenho que mostrar o filme, de poder ver filmes que eu não conheço, mas conhecendo, e lá está, repetindo aquilo que, até se calhar a pergunta que me fizeste do que é que eu conhecia do Shortcuts Ovar, a maior parte dos realizadores que eu admiro, todos passaram por lá, portanto e depois de ouvir o Tiago, sobretudo no início, fiquei com bastante vontade de ver os 2 filmes, porque infelizmente, até como não vivo em Portugal, e infelizmente a nossa distribuição do cinema português na Alemanha, que é onde eu vivo, não é necessariamente melhor, não é o termo certo, mas não acontece sempre, portanto gosto sempre da oportunidade de poder ver aqui novas coisas. Este é um elogio que eu não esperava ouvir, e é dos bons. Que é um realizador, um autor de cinema, dizer que
os realizadores que admira passaram pelos shortcuts e vão continuar a passar seguramente. Isto também é o efeito dele ter percebido que o convidado do mês passado foi o filme premiado, e ele se calhar está aqui com alguma expectativa de já partir em vantagem. Pode ter. Nunca se sabe, o efeito AVFM às vezes vai mais longe do que aquilo que nós pensamos. Bom, vamos aos filmes. Se calhar pedia-te a ti, Tiago, para começares pelo que quiseres, mas eventualmente pelo Stop, e depois deixamos o Antígona para o Francisco, digamos, descascar mais um bocadinho. Sim, esta sessão é muito rica, e não é apenas pelos aspectos que já foram aqui mencionados, de propor 3 filmes bastante criativos, com densidade do ponto de vista do pensamento, e que se relacionam com o 25 de Abril e com o 1º de Maio. Em boa verdade, ela tem a diversidade ideal de uma ótima sessão Shortcuts ao VAR, é aquilo que nós procuramos, mas que nem sempre é possível, sabendo que há um júri que acompanha a programação com a responsabilidade de premiar a melhor curta do ano, uma primeira obra e também um filme de animação. São esses, digamos assim, os 3 prémios obrigatórios do palmarés do Shortcuts ao VAR ao longo destes 10 anos. E então nós temos aqui uma animação, temos um documentário e temos uma primeira obra, que é do Francisco Mira Godinho. Temos um regresso, Catarina Romano, 3 curtas-metragens de animação realizadas um dia depois outro, é a terceira, e a Catarina está cá connosco nos últimos 10 anos, fez 3 filmes e está cá pela terceira vez, portanto é uma realizadora que nos acompanhou sempre. Temos um primeiro encontro com o Jorge Quintela, embora diretor de fotografia de filmes, como eu referi há pouco, que nós já exibimos. E diretor de fotografia de curtas-metragens que eu não estou aqui a conseguir citar, teria que as procurar, sim, mas que nós também já exibimos, portanto é um diretor de fotografia, um fotógrafo que nós conhecemos aquilo que ele faz, a qualidade do trabalho, que tem 8 curtas-metragens realizadas ao longo dos últimos 15 anos. O Stop é a mais recente e é o primeiro encontro com o Jorge Quintela. Deixando o Antígona para depois, mas voltando à grelha da sessão, só para esclarecer isto com mais pormenor. Quando eu falava das questões do 25 de Abril, dos valores do 25 de Abril e dos valores específicos do 1º de Maio e da forma como isso se reflete nos filmes, o que eu queria dizer, por exemplo, em relação ao Antígona, é claramente um filme de Abril, porque é um filme que olha para uma comunidade e a relação dessa comunidade com as instituições que nos representam, concretamente com o Estado português. Sim, com o poder. Isso está na gênese da peça, mas também está muito bem refletido na narrativa do Francisco. E, portanto, é claramente um filme de Abril. O mesmo sucede com o Stop, para agora ser mais claro e não ficar apenas na evocação do Walter Benjamin, porque o que o Stop nos está a propor é uma reflexão bastante relevante, e agora vou pormenorizar mais, sobre a forma como nós vivemos e habitamos o espaço público. De certa forma isso também está no Antígona, porque também há ali um pressuposto que o filme do Basílio da Cunha, por exemplo, colocava de uma forma muito mais evidente, ou que todo o cinema do luso-guineense, o El Catbungué, que também já exibimos, filmado a partir de Portugal, não na Guiné-Bissau, revela, que é o acesso das pessoas que moram em lugares mais periféricos ou que não têm as mesmas condições à esfera pública, ao espaço público. E isso, de certa forma, está pensado no Antígona, mas também está pensado no Stop, porque de repente percebemos que há a falência de um espaço urbano com características comerciais, um espaço público privado, que tem obviamente objetivos comerciais, e quando esse espaço deixa de funcionar, há uma falência, porque é isso que acontece com o centro comercial. Sucede uma ocupação com uma dinâmica criativa, envolvente, com um impacto nas ruas do bairro onde este centro comercial está localizado, e isso leva-nos a pensar como é que nós podemos verdadeiramente gerir o espaço público. O filme, só para percebermos o que é, enfim, ele parte desse pensamento
propondo uma revisão do materialismo histórico, da ocupação materialista destes espaços nas galerias de Paris no século XIX e aplica-o ao stop, recordando esse processo de ocupação por parte dos artistas, a forma como a Câmara do Porto tentou gerir a questão, e obviamente a tensão que se gerou também com forças policiais, e faz essa construção narrativa utilizando imagens de arquivo. Sobre o stop, apetece-me dar aqui exemplo, um exemplo que é muito evidente. No Porto, o exemplo evidente de reocupação e reutilização de um espaço é o debate que está a acontecer em torno do Matadouro. Sim. Mas nós em Ovar temos um bom exemplo disso. A Escola de Artes e Ofícios, onde acontece o Shortcuts Ovar, Verdade. é um edifício que tinha uma função e uma utilização privada, Sim. que tem valor patrimonial, mas que ao ser reocupado, reutilizado, Ganhou uma nova dimensão. e uma fruição pública, Claro. como acontece com o Shortcuts Ovar. Verdade, exatamente. E portanto concluímos aqui a reflexão em torno do stop. Ainda que me lembro daquela fábrica de papel a funcionar. Claro, eu também. Que é claramente um filme desse ponto de vista que nos permite refletir um pouco sobre o país que temos no 25 de Abril de 2026. Exatamente. Um dia depois outro leva-nos para o 1º de Maio. É claramente o filme para exibir na véspera do 1º de Maio. Porque é um filme sobre o trabalho e, portanto, o elenco da sessão, do ponto de vista temático, fica assim resolvido. Ou seja, Catarina Romano propõe aqui uma ficção de imagem animada sobre um operário de uma fábrica automatizada, e ele vai cumprindo a função até ao momento em que esquece o passado. E isso é muito curioso na relação com o pensamento do stop do Jorge Quintela. Este ponto só. Estou aqui a fazer apenas uma associação entre filmes. Depois a fábrica falha e ele, enfim, quando desperta a memória e percebe qual é a realidade, vai descobrir algo que nos leva para as questões que estão em discussão justamente com o Código do Trabalho, mas um pouco mais à frente, a automatização que vai suceder numa nova etapa, a desumanização através da inteligência artificial, e não quero dizer mais. Ok, muito bem. Eu só vou regressar ao stop para dizer que Stop. o stop é, além de ser, digamos, um espaço que já foi alvo de vários estudos internacionais, porque é uma coisa única e que parece que aconteceu do nada, mas que aconteceu, digamos, lentamente e só chamou a atenção quando de facto atingiu uma dimensão em que chegou ao ponto de que 99% das lojas estavam ocupadas por bandas e por processos criativos, mas é também um espaço de inovação. Vai lá abrir em breve um estúdio para aquelas pessoas que querem ser DJs e não têm onde praticar, porque só há 2 estúdios destes no norte do país, que estão sempre ocupados. Então vai abrir lá um estúdio que funciona completamente autónomo, sem intervenção de ninguém. As pessoas marcam na internet, entram no espaço, usam, vão embora, vem outro a seguir, por aí fora, e que, curiosamente, vai ser aberto por um vareiro. É muito bom, e ainda por cima, esse vareiro Manda-lhe um convite. tem o nome do nosso convidado. Francisco Guinho. Chama-se Francisco. Faz-me um favor, manda-lhe um convite para ele vir à sessão. É muito interessante isto. Já mandei a sinopse, o trailer do filme, e ele respondeu-me: há ali um momento que parece mesmo que é a entrada do meu estúdio. Então tens que viver o filme, que pode ser que apareça mesmo. Bom, isto foi um à parte. Vamos agora... Um à parte delicioso. Sim, não sabia disso. É verdade. Está a ser muito enriquecedora esta conversa. Sim, estamos sempre a aprender e, de facto, eu também aprendi muito a olhar para este Antígona ou a história de Sara Benoliel, e até já falei em off com o Francisco sobre isto.
isto. Primeiro porque Antígona nós ouvimos, sabemos que tem a ver com uma mitologia, mas às vezes é aquelas coisas que sabemos sem saber. Mas quem era? O que é que fez? A Antígona é filha do Édipo, e isto só por aí já vale a pena depois, e se calhar eu não vou adiantar mais, as pessoas vão ver a história, porque é uma história de luta também, e é uma história, digamos, de irreverência. E depois... E há um ponto de irreverência na história, obviamente. Sim. Eu não sei até onde é que podemos ir, enfim, mas a sinopse dá-nos alguma informação. E dá para perceber no trailer até. Francisco e ele dirá até onde é que nós Sim. Mas quando eu estava a combinar a sessão com a Catarina Romano, ela não tinha visto o Antígona nem o Stop também, está como o Francisco, não viu os outros filmes. E está muito entusiasmada com isso. E ela estava intrigada, mas Antígona, porquê Antígona? Mas a Sara revolta-se, o que é que sucede? Sim, e eu não lhe contei, como é óbvio. Claro. E não estou a contar, portanto ela fez a pergunta, tal como tu, também ficou muito curiosa. Depois, o nome Sara Benuliel, que o Francisco já me esteve a explicar, que é um nome que é comum, digamos, naquela comunidade, mas que nos remete também para uma enfermeira brasileira que teve um papel preponderante em Portugal no início dos cuidados primários de pediatria, e portanto tudo isto misturado, eu acho que vai deixar as pessoas muito curiosas em relação a este filme, mas vamos deixar o Francisco falar sobre ele até onde ele acha que pode ser. O que eu acho que é sempre uma boa premissa quando partimos para a mitologia, e sobretudo neste caso que é uma figura como os colocaste bem, de todos nós se calhar já ouvimos o nome mas não sabemos bem o que é. Mas para mim o filme acaba por ser esse o ponto de partida, quase, ok, vamos responder o que é esta Antígona, mas ao mesmo tempo também não permite que isso monopolize o filme. E o que eu quero dizer com isso é uma coisa, para quem estiver à espera de ir se calhar ver, ok, isto é um retrato fiel do que Sófocles fez, não é, até porque eu acho que um filme como este é um filme vivo, e ao estar a preparar o filme, até o ponto principal da Antígona, que tem mais a ver com a questão de como é que é enterrado, ou neste caso querer enterrar o irmão, acaba por se dissolver depois noutras questões também, até porque sigo um bocado aí o pensamento do Christian Petzold, o realizador alemão que aborda a mitologia germânica, em que ele também usa o mito até fazer sentido, porque acho que também a certa altura é importante trazermos a modernidade, o que quer que possamos entender por isso, para a obra, porque é aí que também eu acho que o mito se renova, e falando até naquilo que estávamos a falar há bocado, como é que se apresenta a mitologia a novas gerações, acho que também começa por colocá-las em modos que elas se identifiquem, até porque, e aqui isto posso dizer porque é literalmente a primeira coisa que se vê no filme, que é uma frase de Sófocles, que é: o estado de um só homem não é estado nenhum. E acho que também tem a ver com essa premissa de a mitologia que é só de um homem, ou se for uma mitologia que é só da academia, também não será uma mitologia de ninguém, até porque acabará por cair. E portanto tentar de alguma forma trazê-la para o mundo real, porque quando os gregos a fizeram, a ideia não era ser uma coisa de elites, era ser uma representação do mundo, e portanto de alguma forma também trazer isso para agora. Democratizar a mitologia. Curiosamente, pode ser uma... É bom o Francisco lembrar-me isto, eu já vi o filme há bastantes meses, e portanto não me lembro das citações todas, as legendas é algo que uma pessoa perde, não é? Sim. O estado de um só homem é um estado nenhum? É o estado nenhum. Ou seja, não é nenhum estado. Não é nenhum estado. É uma boa frase para lançar a sessão. Mas em relação ao que o Francisco dizia sobre, enfim, este passado-presente, a dimensão contemporânea, obviamente que a obra tem que adquirir. O cartaz que está aqui, e é bem visível neste momento, aqui está. Nós podemos perceber como é que o Francisco, através do cartaz, propõe aquilo que acabou de dizer, e depois como é que isso acontece no filme. Este é o flyer das sessões, sim, agora aproveito, sim. que podem apanhar aí pela cidade em
Vários locais. Só contextualizar, deixando obviamente o Francisco continuar, que a ação deste Antígona acontece num momento de tensão do nosso país e do mundo, que é o Covid-19. O que é uma questão interessante, Jaime, porque para mim, enquanto programador, eu resisti muito, partilho agora com o Francisco, nunca falamos sobre isto, resisti muito enquanto programador, e nós falamos sobre isto aqui em 2021 e em 2022, em exibir filmes sobre o Covid. Programamos um ou outro e foram feitos filmes interessantes, mas quase que me apetecia que o cinema que enfrentou a partir daí enfrenta um problema terrível e uma dificuldade que nos diz respeito a todos enquanto consumidores, enquanto espectadores, enquanto cinéfilos, independentemente da forma como vemos cinema e do maior ou menor gosto que temos, o interesse que temos, colocou-nos a todos neste lugar muito complicado, que é obviamente o divórcio que existe entre público e as salas, que é onde o cinema deve ser visto, porque ele foi criado para sala, não foi criado para ser visto em pequenos ecrãs. Pode ser visto, mas não foi, não é esse o conceito. E se calhar foi esse o motivo que me levou também a não me interessar tanto por narrativas do Covid. Mas a grande questão das narrativas do Covid é que muitas delas aconteciam em circunstâncias de confinamento. E isso nem sempre tornava os filmes muito estimulantes. E eu fiquei surpreendido em 2025 quando descobri o filme do Francisco, porque de repente estamos a ver uma ficção que acontece em pleno Covid, 5 anos depois. Já ninguém faz filmes sobre Covid, Francisco. Deixa-me acrescentar aqui uma coisa, Tiago, e penso que o Francisco será, digamos, novo para ele, que é, tu não só resististe a exibir curtas sobre o Covid, como resististe a não programar durante o Covid. Exatamente. Lembro-me perfeitamente de uma sessão que foi desdobrada em duas, por exemplo. Programamos tudo. Para que fosse possível continuar a acontecer. E isso leva-nos também um bocadinho aqui ao Antígona. Leva. Ou seja, a questão de fazer aqui o Covid foi um ponto de partida. Ou seja, apesar do Covid fazer parte do filme, o Covid não é verdadeiramente retratado no filme, no sentido em que não é muito falado sobre, no sentido em que todos nós, se há coisa que foi universal no mundo foram os confinamentos, ou seja, todos nós sabemos o que é o Covid sem ter que o explicar. E o Covid foi simplesmente o ponto de partida disto, porque teve a ver com o facto de, durante esse período, estar a haver cercos policiais sanitários, mas policiais como polícias reais à volta do bairro da Jamaica e da Cova da Moura. O do bairro da Jamaica se calhar foi o mais popularizado porque foi no início, portanto os mídias também pegaram nisso, mas também aconteceu durante a Cova da Moura. E o que me veio logo à questão foi o próprio conceito da Antígona, não é? Temos esta irmã que quer enterrar o irmão, mas que o Estado, no caso da Antígona, um rei grego, que era tio dela, que era Creonte, proíbe-a de enterrar o irmão, deixando o irmão no campo de batalha, que era a maior punição que os gregos tinham, até pior que a punição de pena de morte, com o que o Estado estava a fazer perante estas duas comunidades, que era a não permitir sequer, no caso do bairro da Jamaica, acho que chegou a haver corpos a ficarem em casa que não estavam a ser retirados, e depois obviamente as pessoas não podiam viver o seu luto da forma que queriam e da forma que fazia sentido para elas. E portanto, tendo isso em noção, o filme nunca quis ser, de certa forma, sobre o Covid. O filme acaba por ser a história desta irmã durante, é verdade, esse tempo, mas para conseguir concretizar os seus objetivos relativamente à morte do irmão. E portanto acho que é um filme que é do Covid, mas que acaba por ser um bocadinho diferente, pelo menos do que eu vi até agora sobre o Covid, até porque nem falamos de confinamentos, quer dizer, só estávamos a estimular, digamos assim, o pensamento e a puxar essa nota, no fundo, porque o filme é isto que o Francisco acabou de dizer, mas eu não resisto. E porque de Covid percebemos nós, atenção. Nós. Exatamente. Nós somos os maiores do Covid. Aliás, se a Cátia vier à sessão acompanhar o Francisco, a atriz principal,
de repente a conversa poderá ser só sobre cercas sanitárias e confinamentos no período do Covid. Não, mas o Porque Francisco... Juntamos o bairro da Jamaica e Ovar e sim, estamos claramente todos nesse lugar. Mas deixa-me só dizer que a minha Força. resistência, obviamente, a filmes Covid, é porque eu acho que muitos deles não foram interessantes ou não foram feitos de uma forma tão interessante quanto. Nós já exibimos pelo menos 2 no contexto de Shortcuts Ovar e um sobre a morte também, o luto. Sim. E o luto de uma imigrante portuguesa residente em França que de repente tem que fazer o luto de um familiar que está noutro país, que é o Tchau Tchau da Cristela Alves Meira, e que é um belíssimo filme, esse sim, sobre o Covid e sobre o luto em pleno Covid, que se liga muito bem com o filme do Francisco. Fazia já uma sessão com as 2 curtas. Eu diria que o Francisco aqui, o Covid para ele cria o contexto da narrativa, não é? Claro. Queres acrescentar mais alguma coisa, Francisco, sobre o filme? Acho que há um ponto que acabou não intencional do filme, nem durante a candidatura, nem quando escrevemos o guião, nem quando estávamos em ensaios, mas que infelizmente acabou por acontecer, ou felizmente, mas pelo que sei, as opções que deram, é que, se não me engano, é o último filme a filmar o bairro da Jamaica, porque enquanto nós estávamos em pré-produção, começaram a demolir as torres. Hoje em dia já não está lá nenhuma, e se conseguimos filmar lá, e inclusive é uma cena que é a minha cena se calhar favorita de filme em termos de fazer, que eu não vou revelar o que é porque gosto sempre de, lá está, como o Tiago referiu bem, o cinema deve ser feito em sala, e essa cena foi mesmo a considerar ser feita em sala. Nós só conseguimos filmar no bairro da Jamaica porque encontraram-se lá ossadas, e então houve 2 torres que eles não puderam logo demolir, e então nós ainda conseguimos lá filmar as cenas que se passam lá durante o filme, porque e posso fazer essa confissão, na data em que filmámos o filme já não estava ninguém a viver nas torres principais do bairro da Jamaica, ainda havia pessoas à volta, como que estava construído, mas já tinha sido tudo demolido por dentro, tivemos até que reconstruir para poder fazer lá as cenas, mas fazer esse salvo-ponto que é o último registro fílmico do bairro da Jamaica, fílmico no ponto de vista de ficção, obviamente, se calhar houve alguém, não quero estar aqui a tirar o trabalho de ninguém, de jornalista, que se calhar filmou, mas tem esse ponto que eu acho sempre, infelizmente fará parte da história do filme, que é o último registro que existe disto. O que é importante do ponto de vista cinematográfico, e é muito bem observado esse aspecto. Eu não tinha noção de que o Francisco registava aqui, obviamente, o espaço urbano que está a ser alterado dessa forma, e que é importante, obviamente, na narrativa do filme. Sim. E sem dúvida torna o filme mais interessante para os nossos espectadores, para os espectadores que o vão poder ver aqui nesta sessão em Ovar. Muito bem. Francisco, este Antígona ou a história de Sara Benuliel, se o começasses a fazer hoje, era diferente? Eu aqui, sobre este projeto, tem aqui várias questões que eu acho que são importantes ser refletidas, porque quando nós pensamos o cinema, e sobretudo o cinema de autor, e sobretudo na Europa, nós olhamos para como um meio autoral do realizador, ou seja, até os americanos têm uma expressão que é o director's medium, o cinema. Eu, neste filme em específico, eu gosto de dizer que acho que é um filme de equipa, ou seja, acho que mais do que se eu hoje faria um filme diferente, acho que foi sempre um filme cujo objetivo era ser feito por toda a gente que faz parte dele. Portanto, o meu trabalho aqui, mais do que forçar uma realidade, foi perceber como capturar as ideias de toda a equipa, e isto inclui cast, isto inclui crew, e daí eu ter referido, e eu referi mais cedo na entrevista, de estar 2 anos a preparar o filme. Porque, por exemplo, e posso contar isto aqui, que acho que é sempre um pequeno à parte, mas nós 2 vezes vemos um altar ao longo do filme, que tem a ver com rituais cabo-verdianos de luto. A minha consultora do altar foi a Vitalina Varela, porque ela vive na Cova do Moura, para quem não sabe, e ela estava preocupada em seguir o ritual que ela conhecia. Então ela veio ter comigo e perguntou-me se, Francisco, apesar de eu não filmar nesse dia, eu posso ir lá só para fazer o altar. E
E portanto o meu trabalho aqui não era se eu hoje, Francisco, fazia um filme diferente. A pergunta foi sempre, ok, como é que eu consigo captar o máximo das realidades possíveis que aqui estão a trabalhar neste filme, de uma forma que seja justa e que as reflita, porque também há uma coisa que eu acho que, e isso sim, foi importante desde o primeiro dia e continuaria hoje em dia, que é, primeiro, as pessoas a fazerem este filme têm que se divertir, porque não são atores profissionais, e dois, tem que ser uma realidade que eles se sintam representados, porque uma coisa que eu ouço muito quando estive lá é sempre, sempre vem cá filmar, é tiros, é drogas, e, e eu só queria contar a história da Antígona, e que isso de alguma forma pudesse ser feito de uma forma que representasse toda a gente. Portanto, a única vez até que eu estive nervoso com a visualização do filme foi quando, antes dele estrear, fomos à Cova da Moura a mostrar o filme a várias pessoas envolvidas e ver a reação que elas tiveram e o quão felizes ficaram. E portanto, nesse sentido, portanto, eu não sei se o filme seria diferente, porque seria sempre pelas pessoas que fizeram parte do filme. Portanto, não quero ter uma resposta de porque hoje em Não dia consegues, olhando para trás, não é? Não, mas eu acho que deste foi uma belíssima resposta e isto leva-me a perguntar-te se esta abordagem, digamos, esta forma de envolver todas as pessoas, digamos, se tem a ver com a tua experiência de tantas outras coisas que fizeste sem ser em nome próprio, que te conduziram para quase uma inevitabilidade de ter que fazer assim. Isso, acho que é uma excelente pergunta, porque às vezes as pessoas perguntam-me, sobretudo quem não é do meio, tipo, ok, mas o que é que um guionista faz? E eu tenho sempre alguma dificuldade em explicar, porque qualquer pessoa que está ligada ao meio percebe que os sets são muito dinâmicos. E em sets diferentes, por exemplo, há sets em que o diretor de fotografia é quase um realizador, porque são filmes que a fotografia é que importa e temos que estar focados nisso. Noutros em que se calhar vão seguir mais o guião, noutros que se calhar vão seguir mais os atores, porque os atores é que vão contar esta história. E portanto, eu acho que para cada projeto tem que haver essa questão logo, que é, ok, qual é a melhor forma de fazer esta história brilhar o que ela tem que brilhar? E neste caso da Antígona, o brilho deste filme são as pessoas que fazem parte dele, ou seja, o objetivo era sempre como fazer com que isto saia o mais natural e o mais genuíno possível, tanto que é por isso que o teaser e o trailer da Antígona é um outtake, no sentido em que, pronto, para quem, se calhar quem viu o trailer vai pensar, ok, vou ver isto no filme. O trailer é exatamente a partir de onde eu cortei no filme. Portanto, não aparece no filme, mas porque mostra o que eu tentei capturar ao longo daquele tempo de rodagem e do tempo de fazer este filme, que foi aquela verdade, mas de uma forma que fosse que as pessoas ficassem alegres, até porque, por exemplo, o filme também é em crioulo, que foi uma coisa que foi importante, porque de repente, ok, não só estamos a pegar em mitologia grega, como não a estamos a pôr em português, tirando a primeira cena, como a maior parte do filme é em crioulo, mesmo para tentar criar essa verdade, por assim dizer. Muito bem, Francisco. O tempo aqui voa, já temos menos de 2 minutos para fechar este especial entrevista. Ainda não perguntei ao Tiago se ainda há vagas, se as pessoas ainda se podem inscrever. Sim, abrimos as reservas ontem, mas a procura está interessante há uma semana, e portanto eu diria que quem nos ouve e estiver interessado em estar nesta sessão, véspera de feriado, até é mais tranquila desse ponto de vista, acaba por ser numa semana mais tranquila, considerando que nem todos trabalharão no dia do trabalhador. Idealmente ninguém deve trabalhar no dia do trabalhador, sim. Portanto, tirando aqueles que trabalham. Mas essa é uma questão. Mas bom, convém que tratem da reserva com alguma antecedência. Quem não souber pode procurar-nos no Facebook, seguir a página, no Instagram, enviar mensagem diretamente, que a equipa responde. Nos flyers que estão distribuídos pela cidade está também o endereço do e-mail, jordecatsovar@gmail.com. É muito simples. E alguma dúvida podem entrar em contacto com a Rádio AVFM. Temos só tempo Obrigado, para nos despedirmos do Francisco. Obrigado pela disponibilidade, foi um gosto conhecer-te. Muito sucesso para a tua carreira, Francisco. Obrigado pelo convite e foi um prazer fazer parte. Boa viagem até ao VAR e aproveita a tua estadia, que vai ser prolongada,
partilho. Sim, não, é isso, vou aproveitar certamente, é o meu objetivo. Muito bem, então, vocês que nos estão aí a ouvir, não se esqueçam, quinta-feira, dia 30, 21h30, Escola de Artes e Ofícios, mais uma sessão de Shortcuts ao VAR para assistir. Especial Entrevista.